sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Evcast. Para você que não me conhece, eu sou a Evelyn Quintana e a gente está aqui num episódio hoje onde eu recebo mais uma vez um médico especialista em fertilização in vitro, que eu já vou apresentar para vocês. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, já deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo, porque como você já clicou nesse link, já sabe quem é o nosso convidado, já sabe o que nós vamos falar, então já clica aí e deixa seu like pra gente. Vamos apresentar o convidado de hoje então? Seja bem-vindo, doutor Aristides Manuel Bragueto. Muito obrigado, Eve. Obrigado pela segunda oportunidade, né, de a gente estar aqui juntos falando de uma área que eu gosto muito, né? É minha vida, é meu trabalho, e agora do que tem de novidade, né? De informações tecnológicas. E como isso é muito novo, achei bacana a gente poder trazer um pouco dessas informações para as pessoas. Com certeza, falar de inteligência artificial na medicina reprodutiva e nos embriões tá em alta agora, né? Bastante tecnologia. O senhor, inclusive, lá na sua clínica, vai comentar um pouquinho mais pra gente. Mas, pessoal, antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito, eu quero apresentar o nosso médico aqui para vocês. Para quem não assistiu o episódio que a gente gravou antes, né, onde a gente falou de vários avanços aí na fertilização in vitro, vou apresentar para vocês. Eu vou deixar também o card aqui em cima e na descrição do vídeo o link do outro episódio que a gente gravou. Então vamos lá. O nosso convidado de hoje é médico especialista em reprodução humana, laparoscopia e esteroscopia pela Associação Médica Brasileira. É graduado em medicina com residência em ginecologia pela PUC Campinas. Possui especializações pela USP e a Universidade de Deverne, na França. É mestre em tocoginecologia pela Unicamp e teve participação em dezenas de congressos, cursos, simpósios, além de artigos científicos publicados no Brasil e no exterior. É isso aí, doutora Aristides. Super especialista aí na área, super conhecido aqui também na cidade de Campinas, né? Obrigado. Várias pessoas que eu converso aí pela rua, quando a gente fala de fertilização, mães na escola, enfim, em vários lugares. Com quem você fez? Com o doutor Aristides. Estava eu na natação outro dia conversando com uma mãe de gêmeos, doutor Aristides. Eu falei assim, então esse daí é o médico de Campinas, né? Que bom, fico feliz aí, porque quem não conhece esse universo da medicina reprodutiva, não sabe quanta luta tem atrás disso tudo, mas também tem muita satisfação, muitas vitórias, e a gente fica contente de estar trabalhando numa área que ama tanto, gosta tanto, e podendo estar ajudando as pessoas. Outras pessoas, com certeza. Doutor, então a gente vai falar hoje de inteligência artificial aí na medicina reprodutiva, né, e nos embriões. Explica pra gente o que tem de novidade hoje. Vamos lá. Se nós entendemos um pouquinho da infertilidade, do sistema reprodutivo da mulher e do homem, nós vamos ver, se a gente comparar esses sistemas com outros sistemas biológicos do corpo humano, nós vamos perceber que o sistema reprodutivo é um sistema de baixa eficiência. Vamos imaginar um sistema que todo mundo conhece, que é o sistema cardiológico. Para quem fez tratamento, sabe que com 7 semanas a gente já vê o batimento cardíaco. E para uma pessoa que vive 90 anos, 95 anos, esse órgão vai começar a bater com 7 semanas de gestação por mais 90, 95 anos. Olha que órgão eficiente, que máquina impressionante. Outros sistemas, o sistema nervoso central, olha o que a inteligência humana promoveu no mundo, né? Tem lá, lógico, o lado ruim das coisas, mas olha o lado bom de como a inteligência humana é importante, fez a diferença. E quando a gente olha o sistema reprodutivo, aí nós temos muitas limitações. Então, por ser um sistema que tem muitas falhas e muitas limitações, e também por ser um sistema que agora é exigido não no seu auge reprodutivo, que seria entre os 18 e 25 anos, pela mudança comportamental da humanidade e o desejo de ter menos filhos e cada vez mais tarde, esse sistema ele ainda perde mais a sua eficiência.
Então, hoje, o que nós estamos vendo, desde o primeiro bebê de proveta, 45 anos atrás, que foi na Inglaterra, nós vimos um crescimento exponencial da medicina reprodutiva, da fertilização in vitro, mas ainda com limitações, com dificuldades. E a gente tem que entender que a ciência, ela tem nome, né? Ciência da computação, ciências biológicas, ciências humanas, mas isso é uma única ciência. Então, o que a gente está vendo hoje em dia é essa interface se misturando das diversas modalidades de ciências para melhorar o desempenho. E a inteligência artificial na reprodução humana nada mais é do que isso, que é eu usar sistemas matemáticos e usar toda essa ciência e esse conhecimento dentro da medicina reprodutiva para melhorar o desempenho desse sistema. Então, em resumo, é isso. Eu vou utilizar outras áreas do conhecimento para que, introduzidos dentro da medicina reprodutiva, ele possa mudar os resultados, a evolução e a jornada da paciente dentro de um tratamento de fertilização in vitro. Ô, doutor, e quais são os benefícios, assim, hoje que ele pode trazer? Por exemplo, tem a inteligência artificial, ele pode melhorar os embriões, os estudos, determinar a qualidade. O que mais que ele pode trazer de... Eu vou dividir, a inteligência artificial em etapas dentro do processo. Como o processo ele tem fases, eu acho que fica mais legal a gente falar por fases, né? Vamos falar da fase de diagnóstico, né? Vou atender um casal com dificuldade reprodutiva. Nós temos hoje, de forma muito eficiente, os biomarcadores. Que à medida que as máquinas que avaliam os exames hormonais vão melhorando a sua precisão, o nosso entendimento do que acontece num tratamento e a nossa previsão e a melhoria da nossa estratégia cada vez vai ficando melhor. Então, ou seja, saber a reserva ovariana, saber os exames de imagem com mais tecnologia, com diagnósticos melhores, ressonância magnética, histerosalpingografia, tudo isso que nós conseguimos evoluir nesses últimos 20 anos promoveram uma mudança significativa nas estratégias do tratamento. Então, as pessoas pensam que quando estão fazendo o diagnóstico é apenas fazer alguns exames. Não, eles estão nos preparando para uma melhor estratégia de tratamento. Então, a primeira etapa que nós vemos dentro de essa tecnologia que está envolvendo a reprodução é na parte de diagnóstico. Exames de imagem, exames laboratoriais com máquinas muito melhores, muito mais precisas. E também um grande avanço que nós tivemos foi os exames de imagem através da ressonância, que podem promover muitos diagnósticos que até 15 anos atrás a gente não imaginava ter. Tá? Hoje a gente sabe que existem diagnósticos que podem ser feitos através da inteligência artificial de imagem, diminuindo o risco de interpretação. Tá? Lógico que médicos bons, experientes, vão fazer esse diagnóstico muito bem, mas em lugares remotos, onde o acesso à informação ou a falta de profissionais, vamos imaginar em lugares mais remotos, a gente pode usar essas informações com médicos à distância, como vocês já ouviram falar de cirurgias robóticas em médicos em outra cidade onde o paciente está sendo operado. Então, toda essa tecnologia também na medicina reprodutiva vem sendo incorporada e de forma, vamos dizer assim, muito eficiente e melhorando os resultados. Depois da etapa diagnóstica, nós vamos entrar na etapa do tratamento, propriamente dito. Vamos imaginar que um casal, nós chegamos no diagnóstico, eu preciso tratar esse casal. Eu preciso fazer fertilização in vitro. E quem passou pelo processo sabe que vai usar medicações. E essas medicações, elas têm doses. E cada vez mais hoje, essas doses são individualizadas e cada vez elas são menos padrão. Alguns produtos de estimulação da ovulação foram lançados através de algoritmos e de estudo de dados de pacientes para a dose ser individualizada baseado no seu peso e no seu hormônio antibileriano que mede a reserva ovariana.
E quando eu individualizo o tratamento, eu ganho duas coisas super importantes que todo mundo busca. Um melhor resultado e, consequentemente, um menor custo. Então, na estimulação da ovulação hoje, se a gente utilizar os algoritmos de informação biológica do que aconteceu nos grupos que foram estudados, isso me ajuda muito a individualizar o tratamento e ter um resultado melhor. Uma taxa de crescimento folicular e uma resposta dose dependente, exatamente o que aquela paciente precisa. Eu posso reduzir o custo, por exemplo, da medicação utilizada. Sim. Então, eu ganho eficiência e reduzo o custo. Mas quem que me promoveu isso? Os algoritmos realizados previamente no grupo de paciente, e isso matematicamente é desenvolvido para a gente ter o melhor desempenho. E pode ajudar também aí a ter uma chance maior de gravidez, por exemplo. Exatamente. Né? Que é o caso, que é o que a gente busca, que é o que a gente luta. Né? Então, por exemplo, nas medicações a gente tem os algoritmos e os programas que nos definem e nos ajudam a escolher a melhor estratégia de dose de tratamento. Também na estimulação, uma coisa super importante para falar, que é um pouco específica, mas para ver como a inteligência artificial e os algoritmos nos ajudaram bastante, nós temos um dia ideal para deflagrar uma onda endógena de hormônio para coletar os óvulos. Se eu fizer um dia antes, eu vou ter um desempenho menor de óvulos maduros. Se eu fizer um dia depois, eu posso também ter um desempenho pior. Então, eu tenho o dia ideal. O dia e até a hora. Isso que eu ia te perguntar, doutor. Na época que eu fiz o tratamento com o senhor, foi recomendado fazer o exame ERA. A gente já até comentou sobre isso no episódio anterior. E aí o ERA, ele determina a janela de implantação, Perfeito. Que é o dia e a hora exata de Isso implantar mesmo. o embrião. Isso né? mesmo. Como que a inteligência artificial atua nesse sentido? O que ela apresenta? Como que eu sei exatamente? Como que é o estudo? Biológico, como é feito o exame? Na exame? realidade, tocando no exame ERA, o exame ERA faz a avaliação da expressão gênica. Então, o endométrio é um tecido que recebe o embrião, onde o embrião chega e vai crescer. É o primeiro contato entre o embrião e a mãe, né? Esse endométrio ele tem expressões gênicas, ou seja, ele produz proteínas que vão favorecer a implantação do embrião. Então, o estudo do ERA estuda várias expressões gênicas e criou-se, através da mesma forma como falei, de algoritmos de estudos prévios, o momento ideal da expressão gênica. E esse momento ideal da expressão daqueles genes é que nos vão dizer qual é o melhor momento para a janela de implantação. Então, tudo voltando a estudos matemáticos, biológicos, para decidir qual que é o melhor momento onde a janela de implantação fica mais favorável para a implantação do embrião. E esse dia, qual o dia ideal para buscar o amadurecimento do óvulo para fazer a coleta? Né? Nós temos hora, como você falou, e a gente tem que seguir a risca, mas essa decisão dessa medicação, desse último remédio antes de coletar os óvulos, ela já foi estudada por um grupo americano que criou um algoritmo para ajudar ao melhor momento da decisão da coleta dos óvulos. Olha que legal. Algo que nós fazíamos totalmente subjetivamente falando, os médicos decidindo esse momento. Hoje nós temos algoritmos que nos ajudam a pautar se esse dia está realmente como o melhor dia. Então, você vê a integração das ciências, né? E a integração da informação, e quanto mais robusto é o número de dados que a gente tem, e isso está crescendo de forma significativa no mundo, mais assertivo a gente vai sendo, menos subjetivo a gente vai sendo. Tá? Então, isso, na realidade, esses conceitos da inteligência artificial para ajudar no nome do que a gente fala trigger, que é o último dia da medicação que a gente usa, ele é um ponto de referência significativo para a melhora de resultados. E hoje a gente tem esses algoritmos que nos ajudam também neste momento. Então, eu tenho ajuda no diagnóstico, eu tenho ajuda na escolha e na dose da medicação, eu tenho ajuda num ponto crucial, que é que dia que eu devo deflagrar e agendar a coleta dos óvulos. Todos esses pontos são extremamente importantes. Então, a gente vê essa integração da ciência melhorando o nosso desempenho.
né? Doutor, a gente citou aqui, então, eu puxei, né, a ideia do ERA, citei como exemplo. Tem mais algum exame que, assim, é bem importante, tem que fazer em todo o tratamento, ele não pode ser eliminado, tem que fazer. A gente citar alguns exemplos de exames para quem está fazendo o tratamento, de repente, Tá, entender onde é usada ali a inteligência artificial em tudo que está tá. ao longo do tratamento, está fazendo. Agora nós vamos entrar na área que eu considero de maior evolução dentro da utilização da inteligência artificial na reprodução, que é a seleção dos gametas e a seleção dos embriões. Então, usamos o conhecimento dos algoritmos para coleta de óvulos, para medicação. Agora o óvulo está dentro do laboratório, né? Então, hoje os laboratórios, dentro de todo o espectro de atendimento do casal infértil, o laboratório vamos dizer assim, é o lugar, é o espaço onde a inteligência artificial mais caminhou. A seleção dos espermatozoides, a gente tem várias técnicas. Você lembrar que o espermatozoide nada, né? E a gente utiliza essa informação da motilidade, do aspecto, para a seleção do melhor espermatozoide. Nós temos câmeras, microscópios que fazem isso muito bem, e isso é feito pelo embriologista. O óvulo, infelizmente, é uma célula que não nada, ela é uma célula imóvel. Então, as características dessas células também podem ser avaliadas, tanto do ponto de vista de imagem subjetivo pelo embriologista, como também pela inteligência artificial. As duas coisas podem ser feitas, mas o mais importante, o que mais é relevante hoje, é a avaliação do desenvolvimento embrionário. O que aconteceu nos últimos anos, né? Nos últimos anos, as incubadoras que imitam o ambiente da trompa, que é onde o embrião se desenvolve nos primeiros dias de vida. As pessoas pensam que o embrião nasce no útero. Ele não nasce no útero, ele nasce na trompa e migra para o útero. Então, as incubadoras vão procurar simular o ambiente tubário, em termos de temperatura, pH. Então, ou seja, eu vou criar um ambiente idêntico ao da trompa. Ou seja, quanto mais eu copiar como é o natural, mais eu acerto. Então, essas incubadoras, inicialmente eram incubadoras que a gente criava esse ambiente através de gases, tudo, é um pouco técnico, isso não precisa, imitando o ambiente tubário. Mas esses embriões, para serem analisados em seus momentos, ele tem que sair da incubadora e depois ele volta. Tá? E as informações que a gente tinha eram pontuais, era quando tirava os embriões, olhava no microscópio e devolvia. Classificava, devolvia. Isso era como começou tudo. E aí vieram as incubadoras que você não retira o embrião. Ele fica lá dentro. Então eu ganho uma vantagem, eu não modifico temperatura e pH porque fica dentro da incubadora. A segunda vantagem... Não corre riscos, né? Isso, minimiza riscos. A segunda vantagem das incubadoras automáticas, vamos dizer assim, é que elas nos trouxeram a possibilidade de fotografar o embrião. Isso é interessante, vai acompanhando a evolução dele a cada dia ali. Isso. Durante 7 dias, né? É isso mesmo. E essa fotografia é feita, sabe de quanto em quanto tempo? De 10 em 10 minutos. Ininterruptamente. Então, dá para fazer uma sequência nesses 7 dias, de 10 em 10, e vira um videozinho ali que você vai acompanhando toda o desenvolvimento do embrião. Da evolução. Exatamente. E biologicamente, algumas coisas são importantes. O horário da primeira divisão celular. Consegue ver certinho. O horário da segunda divisão celular. E o que isso impacta, assim? Isso. Isso, do ponto de vista, vamos dizer, humano, ajuda, mas não muito. Mas quando eu coloco isso dentro de um algoritmo já pré-estabelecido, estudado e analisado de muitos embriões, eu começo a ter a assertividade
de dizer qual é o melhor embrião daquele casal. Deixa eu entender aqui, por exemplo. Vai Imagina lá. Vamos tentar entender. Porque... Desculpe, é um pouco técnico isso, Não, mas vamos lá. Meu marido também trabalha com um pouco dessa questão de inteligência artificial. Meu cunhado desenvolve sistemas, sabe? E aí a gente estava conversando esses dias, né? Porque a gente ia falar desse assunto. Aí ele começou a me explicar, então vamos ver. Por exemplo, a cada 10 minutos ele vai lá e ele, sei lá, uma bolinha, uma célula se dividiu em duas, em três, e dali a cada, né? Ele vai se dividindo ali. Aí você analisou lá centenas, né? Aí você vai ver que desses 100, vamos pegar 100, a cada 10 ali, sei lá, 10 ficaram na sequência certinha, no tempo certinho. Aquele que não ficou, você viu que já tem um probleminha ali, é isso? Já consegue identificar? Mais ou menos isso. Imagina a primeira vez que foi feito isso. Como a pessoa sabia que era o certo e o que era errado? Não sabia. Não sabia. Aí, aquele desenvolvimento daquele embrião criou um modelo. Certo, através de um modelo. Isso. Aí, o segundo embrião criou um outro modelo. Foi criando um modelo. Aí, eu peguei esse embrião e transferi para o útero. Opa! Deu certo. Deu certo. Aí, peguei esse segundo embrião, um outro modelo, transferiu, não deu certo. Foi uma coincidência? Foi um problema? Ou é o algoritmo que esse é melhor do que aquele? Agora, você imagina quando a gente Aí ele vai analisar, tipo qual é a diferença entre eles? Esse aqui deu certo por causa disso, daquilo. Agora, você imagina quando a gente faz isso com 100 embriões, com 500 embriões, 10 mil embriões. Então, à medida que os dados vão vindo, com o conhecimento e é transportado para os dados computadorizados, ou seja, a gente vai criando os algoritmos, nós vamos acertando mais. É onde você vai treinando também o sistema. Quem desenvolveu, ele vai entendendo ali, ele vai aprendendo exatamente com os nossos dados, com o que a gente insere. Então, a inteligência da máquina, da mesma forma que melhorou o desempenho dos hormônios, da precisão, as máquinas foram evoluindo com os erros e acertos, meios de culturas, a tecnologia das máquinas vão melhorando. Como eu falei no começo dos hormônios. Agora eu estou falando dos embriões. Não, isso que é interessante, né? A gente vê. Se hoje já dá para a gente ter mais chance de sucesso e ainda treinando a inteligência artificial, abastecendo ela de informações. Exatamente. Pronto. Imagina daqui a um tempo, quando isso já tiver tudo amadurecido ali de informação. Então, hoje nós estamos numa fase de transição, de início, que nós podemos, através desses algoritmos e dessas informações biológicas, criar modelos e mecanismos de melhor desempenho. Então, hoje, cientificamente falando, o que nós temos comprovado, isso pode mudar daqui 2 anos, com novos conhecimentos, com novos dados. Hoje que nós temos, no nosso laboratório, nós temos esse tipo de incubadora, e temos um programa de inteligência artificial que chama IMA. E cada vez mais, o embrião que ele escolhe, quando ele é testado geneticamente, ele está certo. Então, nós estamos caminhando. Não é possível precisar para você se vai ser daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, para eu conseguir chegar próximo de quem é o embrião que vai chegar em casa. Qual o embrião que ele é saudável do ponto de vista genético e que vai dar certo. Com esse equipamento, por exemplo, há um tempo atrás, a gente ainda se faz, né, o estudo genético do embrião. Mas alguns, às vezes, dava lá, esse daqui não é de boa qualidade, e em alguns casos chegava a se descartar. Mas, lembro de uma consulta que o senhor falou assim, olha, já implantamos embriões que foram mal classificados, e eles nasceram bebês saudáveis, né? Deu tudo certo. Com a inteligência artificial hoje, vai, assim, já não vai nem precisar... Não, o estudo genético vai continuar sendo feito. Só como que vai ficar essa questão, descarta ou não descarta? Pergunta excelente. Então, vamos lá. O conhecimento antigo era uma classificação chamada classificação de Gardner, que é um embriologista que é vivo ainda e trabalha. Ele que criou essa classificação. Mas é uma classificação subjetiva. O embriologista sênior, mais experiente do laboratório,
vai olhar o embrião, que ele é dividido em massa celular interna e trofectoderma, que é o grupo de células que vai formar a placenta, e o grupo de células que vai formar o bebê. Eles ficam divididos nessa época. E ele fala, olha, a placenta, o trofectoderma, eu estou dando nota A, B, C. O mais bonito, as células mais bonitas, eu dou A. Na massa celular interna que vai formar o bebê, a mesma coisa. Eu vou dar nota A, B, C. Então, eu tenho um embrião 4, que é tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é tamanho. AB, trofectoderma B, massa celular interna A. Então, o embrião vai ganhar nota A, AB, BB, BC, CC. E o número de 1 a 6, de 1 a 6. Então, quanto mais AA, melhor. Mas aí, quando a gente analisa o acerto da classificação de Gardner, quando os embriologistas falam que é muito bom, 70% dá certo. Mas quando os embriologistas falam que é muito ruim, ou seja, esse embrião não vai engravidar, eles acertam em 12%. Então, a classificação de Gardner para decidir quem vai dar certo e quem não vai, por ser subjetiva e não ser, vamos dizer, específica, a gente erra. A sensibilidade e especificidade dessa análise ela é baixa. Aí nós caminhamos para o estudo genético. O estudo genético é bom, ele nos ajuda, mas ele não fala dessa morfocinética, da morfologia em desenvolvimento. Ou seja, eu vou pegar um fragmento e vou falar se é 46XX menina ou 46XY menino. É o que eu tenho de informação. É valioso isso, é muito bom, ou se está alterado, mas também eu não falo do desenvolvimento do embrião. Então você percebe que a gente, utilizando essa integração de informações, o que é incubadora é automatizada, mais os algoritmos da inteligência artificial, mais o estudo genético, vão proporcionando para nós o que nós sempre buscamos no tratamento, que é o time to pregnancy. Resumir o tempo para engravidar. Então, se eu transfiro para o útero os embriões de melhor qualidade, a mulher vai engravidar mais cedo e vai ter menos aborto. Percebe? Lógico que tem casais que vão ter um embrião e aí eu não tenho essa possibilidade. Mas imagina um casal que tem 8 embriões. Eu quero transferir o que não vai dar certo ou o que vai dar certo? Então, a inteligência artificial aplicado nos algoritmos das incubadoras automatizadas, indiscutivelmente reduz o time to pregnancy. Isso é cientificamente comprovado. Uma segunda pergunta muito comum é se essa incubadora é melhor. Tipo assim, forma mais embriões ou dá mais, desculpe, pode dar mais certo do que a outra? Não. Fazer de forma convencional? Não. Nisso nós não temos apoio científico. Mas conhecer a morfocinética do embrião, esse desenvolvimento dele, nos ajuda a fazer uma melhor seleção daquele embrião que vai dar certo. Sim. Então, dentro do laboratório, os algoritmos de inteligência artificial fizeram a diferença para a gente poder selecionar o melhor embrião. Entendi. Então, a gente já falou aqui quais são os principais benefícios do uso, né? A gente já comentou aqui. Uma coisa que eu achei interessante perguntar, doutor, quais as implicações e éticas legais que se utiliza aí na inteligência artificial, né, na hora de selecionar os embriões, o processo, né, de tomada de decisão lá na clínica, tem uma questão ética, alguma implicação nesse sentido? Claro, tem. No trabalho, na reprodução humana, tudo que nós fazemos é regulamentado. Nada que nós fazemos é do jeito que a gente acha que pode ou que deve ou do jeito que eu quero. Tudo a gente trabalha de forma regulamentada. Na minha opinião, isso é muito bom, porque isso protege os casais e os pacientes e se cria um padrão naquele país. Então, desde qual embrião eu posso descartar, desde quantos óvulos eu posso fertilizar, tudo isso é regulamentado, né? Quais embriões eu posso estudar, tudo regulamentado.
Então, a regulamentação faz com que o que você faça aqui, o que você faça no Ceará ou o que você faça no Rio Grande do Sul tenha a mesma regra. É do Conselho Federal de Medicina, isso a gente respeita, tá? Então, usar a inteligência artificial não é nenhuma infração ética e ela não nos serve para descarte e seleção de embrião, mas sim para a escolha de qual embrião vai chegar no útero primeiro, para aquele casal engravidar o mais rápido possível. Certo. Tá? Doutor, quais são as preocupações e limitações em relação à dependência, né, da inteligência artificial em decisões clínicas relacionadas à reprodução assistida e também aos embriões, né? Quais são as preocupações e limitações? Vamos falar as preocupações, né? Eu sou mais velho e eu não tenho a menor dúvida que o que faz diferença no sucesso de um tratamento, apesar de toda a integração da ciência, da tecnologia nos ajudando, é quem segura a caneta. Então, apesar de termos tudo isso novo, ainda, indiscutivelmente, a experiência, o conhecimento, a dedicação e a humanização do tratamento vai trazer melhores resultados. Então, o que eu entendo? Eu não vejo competição, porque é comum as pessoas, quando pensam em inteligência artificial, que vai substituir o homem não vai ter mais importância, a inteligência é melhor ou é pior. Não, são integrações, são complementos. Eu não consigo ficar olhando uma foto de um embrião a cada 10 minutos para depois de 7 dias eu definir a estratégia com ele. Mas isso, um algoritmo e uma inteligência artificial através de um programa e de um software pode dar para mim. Olha, ele está me ajudando. Coisas que eu não seria capaz de fazer fisicamente, através da inteligência artificial eu estou ganhando. Então, é integração. Eu não vejo um laboratório sem embriologistas. Né? Eles são o cerne, são o coração da clínica de reprodução humana. A gente brinca que é o cozinheiro do restaurante. Né? Então, eles são importantíssimos e nunca vão deixar de ser. Mas eles, trabalhando com todas as ferramentas que essa integração das ciências tem, eles podem ter um desempenho melhor e executar funções que não conseguiriam de forma individual, humana, física. Então, eu acho que não existe uma competição, existe uma complementação. Entendi. Doutor, você colocou lá, né, a célula, o embriãozinho está lá se desenvolvendo, né, as células estão se multiplicando lá na incubadora, vai fotografando a cada 10 minutos. Aí a inteligência artificial foi lá e identificou que em X minutos, lá durante os 7 dias, fotografou lá uma coisinha diferente. A olho nu, pela fotinho, vocês já conseguem ver alguma anormalidade? Anormalidade genética, não. Mas o que a inteligência artificial vem caminhando? Quando ele fala que aquele embrião é normal, ele vai estar acertando em 85%, 90% que ele é geneticamente normal. Não é 100%, tá? Mas ele acerta bastante. Tem alguns estudos genéticos do embrião não invasivos, que estudam o líquido que está em volta dele, que dá a mesma chance e está dando quase a mesma chance que a inteligência artificial. Entendi. Então, pode ser que os algoritmos daqui 1, 2 anos tenham dados suficientes para acertar 95% do embrião saudável sem manipulá-lo, sem biopsiá-lo, sem fazer nenhum trauma nele. E a inteligência artificial, de alguma maneira, assim, já vai conseguir fazer um pré-estudo genético? É mais ou menos isso. Quando ele está dizendo para mim que aquele embrião é melhor, ele já está me dizendo que geneticamente aquele desenvolvimento está mais próximo dos embriões que quando foram estudados por algoritmo eram geneticamente normal. Não, porque assim... Aquele padrão do embrião bom. Sei, mas isso a gente tá falando só em padrão de qualidade, porque assim, hoje o estudo genético, quando se faz, você também identifica sexo, dá para identificar outras sem dúvida, coisas. Sem dúvida. O que ainda falta na inteligência artificial, deixar isso mais, sei lá, mais Entendi. Fácil, mais Olha, rápido, sem precisar ficar ali... Vamos usar o exemplo do sexo, gostei disso aí, né? Será que um dia nós vamos ter, através dos algoritmos, sem manipular o embrião, saber se é menino ou menina? Eu acho que é meio difícil. É difícil, mas... Dali uma estudada. É difícil, mas só o tempo vai dizer isso, tá? Acho que,
ponto de vista técnico, parece não, mas tem coisas que eu achava que não, hoje são realidades, é né? possível, né? Então, acho que não, por exemplo, do sexo. Mas o estudo genético do embrião, ele não serve apenas para fazer o estudo das aneuploidias, de cromossomo a mais ou a menos, que são os problemas mais frequentes. Uhum. Hoje atendi um casal que uma moça muito jovem tem uma mutação que diminui, que não produz uma proteína que suprime o crescimento de tumores. Então, aos 23 anos, ela teve que tirar todo o intestino grosso dela. Nossa, Entendeu? Por causa do altíssimo risco de câncer. 23 anos. E se eu estudar o embrião dela, eu posso selecionar qual embrião tem a doença ou não. Então, o estudo genético, ele vai dentro do PGTA, que a gente chama, que é a parte cromossômica, mas ele vai dentro do PGTM, que ele vai procurar genes doentes. Então, eu posso diminuir o risco de forma significativa daquele embrião ter aquele problema. Uhum. Então, o estudo genético ele é mais amplo do que só o cromossomo menino, menina e o número de cromossomas. Ele tem estudos, por exemplo, na minha opinião, isso é inteligência artificial da análise morfocinética do embrião nunca vai chegar. Uhum. Então, vejam, a ciência elas se complementam. Eu posso evitar o PGTA, talvez com os algoritmos cada vez mais próximos de acertar o embrião, mas se eu quiser fazer o estudo de uma doença monogênica, anemia falciforme, esse gene supressor de hormônios, aí eu preciso da biópsia e do estudo específico daquela mutação. Uhum. Né? Entendi. Eu acho que de dúvidas em relação aí aos embriões, acho que já ficou tudo bem claro, assim. Tem alguma coisa que eu tenha esquecido de perguntar que o senhor queira complementar? No PGTA, é muito importante a gente também saber que os estudos genéticos, eles evoluíram, né? E também voltando ao mesmo ponto, como eu sou mais antigo, eu vi todas essas evoluções. Né? No início, os estudos genéticos viam 5, 7 cromossomos. Depois começaram a ver todos. Aí começaram a fazer sequenciamentos melhores. E nós estamos, obviamente, hoje numa geração de estudo genético muito avançada. Né? Já estamos começando a estudar exoma, que é a parte estrutural do cromossomo. Então, eu acho que nós estamos caminhando com a tecnologia das máquinas, do conhecimento, de forma muito rápida e muito boa de poder proporcionar bons resultados. Né? Quando eu era estudante, a gente estudava em livro, né? Eu não tive internet quando eu era... O senhor é do tempo que não tinha nem ultrassom, né? Que o senhor falou da outra vez. Não tinha ultrassom quando eu era residente. Quiçá internet, não tinha nada disso. E a gente entendia naquela época que o conhecimento médico dobrava a cada 10 anos. Né? Agora, se eu puder dizer, na minha área de medicina reprodutiva, eu não estou falando de ginecologia e obstetrícia inteira, não. Estou falando de reprodução humana. Eu acho que o conhecimento dobra a cada ano. Tá? Então, é difícil um médico conseguir abranger as áreas agora. Eu acho que ginecologista e obstetra que domina todas as áreas, ele não existe mais. Não consegue. A gente tem que focar numa área e dentro dela conseguir avançar, se especializar e promover melhor esse desempenho. Por exemplo, a parte obstétrica tem muita coisa andando, a parte de ginecologia, mastologia. Então, o conhecimento cresceu demais, né? Então, eu acho que no futuro essas áreas vão se separar, né? Nós vamos ter os obstetras e os ginecologistas. Isso já acontece hoje meio natural, isso, né? Eu acho, inclusive, que se for para ser diferente, assim, separar, talvez até ajude mais mesmo, porque eu falo assim, quando eu te procurei para fazer o tratamento, eu tinha passado com uma médica ginecologista e obstetra, mas falando que queria engravidar, e ela ficava só naqueles examezinhos, É isso aí. né, simples, de rotina. Eu falava assim, se a pessoa tá procurando, doutora, eu quero engravidar, já vamos vasculhar, investigar tudo que a paciente tem, porque a gente sem não dúvida. sabe se vai ter alguma coisa ou não, se vai engravidar assim tão naturalmente. Então, acho que assim, por parte de alguns médicos, claro que não são todos, ainda tem umas falhinhas aí na hora que o paciente
procura, né, já com algo em mente, né? Esse atraso no diagnóstico, para algumas pacientes, infelizmente, ele causa muito dano. Principalmente quando a idade está mais avançada. Então, eu deixei para engravidar um pouquinho depois, aí eu me pediu para esperar, aí você espera mais um pouco, aí não engravida, aí ali se passou 1 ano, se passou 2 anos, e aí o seu corpo é o reloginho biológico da Isso mulher, aí. né? Vai mudando. Vai mudando. Vai mudando, isso e mesmo. E aí só vai atrasando a gente, vamos dizer. Mas esse conceito, nós treinamos médicos residentes e fellows para medicina reprodutiva, uns para ter esse primeiro contato e evitar esse delay, e outros para se tornarem especialistas em reprodução, né? Então, a gente tenta fazer o nosso papel para a melhora da formação dos médicos, mesmo que eles não atuam na hora de reprodução humana, mas tendo esse contato na clínica, tendo esse contato com essas informações, com certeza, quando eles tiverem algum cliente que precise de alguma orientação, eles vão estar mais bem preparados para poder ajudar. É que, infelizmente, no passado, vamos voltar a 20, 25 anos, a formação da medicina reprodutiva nas residências médicas era muito ruim, né? Então, faltou mesmo ajudar os colegas em termos de conhecimento. E que, graças a Deus, hoje a Comissão Nacional de Residência Médica obriga todo residente a ter um estágio em reprodução humana. Entendi, legal. E isso melhora. Ô, doutor, vamos passar aqui, assim, no exame, quando a gente está fazendo tratamento, o senhor até mencionou esse exame, o esterossalpingografia. Difícil até de falar, eu já até decorei, mas assim, difícil para alguns salários, né? Um nome estranho, né? Esterossalpingografia. Esse exame, ele teve alguma mudança em relação à inteligência artificial? Sei lá, de quanto tempo para cá ele mudou? A esterossalpingografia, ela consiste, para quem está nos assistindo, ela consiste em injeção de contraste através do colo do útero, onde eu vou preencher o útero e as trompas com contraste, vou fazendo o raio-x da pelve e vou analisar essa dispersão do contraste dentro da barriga, entendendo da permeabilidade da trompa. A trompa, em resumo, está entupida ou não? Está normal ou não? Então, é um exame que vai me dizer isso, que do ponto de vista estratégico é extremamente relevante. Pontos negativos desse exame. Ele é feito em ambiente radiológico, porque eu tenho que ir fazendo chapas. Então, eu não consigo ter isso no consultório, numa clínica, onde eu tenho um ambiente mais confortável. Segundo, é um exame feito por radiologistas, não por ginecologistas. E o último ponto é um exame contrastado com iodo, e algumas pacientes podem ter reação alérgica. É incomum, mas existe. Né? Principalmente as pacientes atópicas, com alergia a camarões, essas pacientes têm o maior risco de ter alergia ao iodo. E às vezes esse quadro alérgico são graves, os pacientes têm que ir para o hospital. Muito bem. O que evoluiu nisso? O que eu tenho de avanço nisso? É que com a melhoria e o desenvolvimento dos exames de ultrassom, em máquinas mais robustas e mais consistentes, nós podemos fazer um exame chamado Raikosi. O que é o Raikosi? Esse mesmo processo, agora sendo feito na clínica do ginecologista ou do médico de medicina reprodutiva, com ultrassom e feito por ginecologista. Então, do ponto de vista de dor, que é o exame mais temido da medicina reprodutiva, que é a esterossalpingografia, o Raikosi é bem menos doloroso. Tá? Então, o que nós temos de novidade dentro desse momento mais chato do tratamento, que é a esterossalpingografia, é fazer isso através do ultrassom. E cada vez mais os resultados estão muito semelhantes com a esterossalpingografia radiológica. Então, o que tem de novidade é o Raikosi, que é o exame feito através do aparelho de ultrassom, menos doloroso, menos traumático e com menor risco, porque não tem contraste iodado. Entendi.
Tá? Não, eu tô te perguntando porque recentemente até indiquei um casal de primos para ir lá fazer o tratamento com o senhor, já começaram. E aí ela falou que fez o esterossopingografia e que não sentiu dor nenhum, porque eu Quase morreu. quase morri de É, dor. E ela falou assim, Evelyn, zero dor. Eu falei assim, será que mudou alguma coisa? Eu vou perguntar, né? Porque se tem alguma... é que É porque aí o senhor mencionou o Raicosi e tal. Não sei é, se já ainda está sendo aplicado ali onde ela fez, mas enfim, já é geral? é que assim, aí, agora indo do ponto de vista prático, a estereossalpingografia a gente tem cobertura contratual pelos convênios, todos. Uhum. Já o Raicosi é um exame que não faz parte dos Não faz convênios, aqui, então. então vai ter custos. Mas para paciente que tem alto risco de infecção, paciente que tem muita dificuldade, muita dor no exame ginecológico, essas são pacientes que podem se beneficiar demais do Raicosi em vez da estereossalpingografia. Uhum. Então hoje a gente usa os casos de forma selecionada, não a rotina, porque envolve um custo extra o Uhum. tratamento e alguns pacientes preferem fazer pelo convênio para não ter Para não custo. ter custo, mas o Raicosi já tem fácil acesso aqui, por exemplo, em Tem, qualquer lugar, no nós temos a hospital. nossa clínica, a doutora Carolina Scaranari faz o exame para os pacientes que desejam Uhum. fazer. Nós só respeitamos eticamente e explicamos que tem as duas escolhas para o paciente Uhum. poder ter o poder de De escolher escolher. e não parecer que nós estamos querendo colocar um exame de custos, Sim. entendeu? Para isso seja o mais ético possível, Ah, entendi. Então é né? uma decisão aí do casal Do na hora do casal. tratamento. Isso mesmo. Legal. E essa experiência que você teve, como tem gente que não vai conseguir fazer o exame, tem gente que vai fazer e não vai sentir nada. Senti nada. É um negócio doido isso. Biologia é assim mesmo, né? Tem gente que volta, doutor, não devo fazer o exame. É, que nem eu fiz um exame com o senhor também que foi. Ah, acho que pro exame era, né? A É, gente a tem que fazer biópsia. a biópsia. É, Eu tive que ser sedada porque eu não consegui fazer. Agora isso. tem gente que Que faz faz ali na clínica tranquilo, mesmo, tranquilo. Ah, já tranquilamente. terminou? Eu ouço Já isso, não sabe? senti Não nada, nada. eu não, eu senti. Não, eu lembro que eu tava fazendo o exame lá, falei, doutor, pode ir, pode tirar aí o que você precisa, que eu não tô sentindo nada, mas aí não deu. Então isso é muito variado. É E é muito. difícil para nós que estamos do outro lado do trabalho saber quem é quem, né? Uhum, é muito E individual isso, né? muito Então. individual, anatômico. Tem mulheres que têm mais dificuldade porque o colo do útero é estenosado, é estreito. Então, Uhum, é muito individual também, uhum, personalizado. Não é que eu sou mais fraca para dor. Isso é meio leigo, não é médico isso. uhum, Eu tenho algum problema, alguma dificuldade e, obviamente, isso gera mais dor, uhum. né? Doutor, agora assim, puxando um pouquinho aí dos seus pacientes, né, da tua experiência aí na clínica, as taxas de sucesso em relação a alguns estudos genéticos. Vamos voltar um pouquinho aí no Opa, estudo vamos genético, embora. assim. Hoje em dia tem se feito muito estudo genético por alguma questão, assim, primeiro que algumas pessoas estão deixando para engravidar mais tarde, né? Aí às vezes se Perfeito. recomenda casos na família de Doença, como doenças nós falamos ou do agora há próprio pouco. casal, né? A Isso aí. própria paciente, né, tinha esse problema. Tem um alto índice de necessidade de fazer aí nos pacientes hoje ou Da não? mesma forma que nós falamos que a inteligência artificial e a incubadora, o que elas têm cientificamente comprovado de melhor resultado que é o time to pregnancy, vamos falar o que os estudos genéticos proporcionam. Uhum, Mulheres 38 menos, com nenhum problema familiar, com nada que me indique o estudo genético por alguma alteração monogênica, que vem fazer tratamento, por exemplo, que eu tive 2 gravidezes ectópicas e perdi minhas 2 trompas. Então, nós vamos fazer a fertilização por isso. Uma paciente de 34 anos, marido saudável, ela saudável. Fazer estudo genético tem benefício? Não, nenhum. uhum, Cientificamente comprovado. Então, 38 menos, indicar estudo genético sistemático, eu estou fazendo algo a mais do que precisa. uhum, Quando eu atinjo 40 anos, mais, aí o estudo genético começa a fazer a diferença no time to pregnancy, ou seja, eu vou transferir o melhor embrião, não transferindo o embrião que ela tem maior risco de aborto. Aí você fala, mas e se o bebê não for saudável, for um bebê sindrômico? A maioria dos bebês sindrômicos, a grande maioria não nascem, vão ser aborto ou teste de gravidez negativo. Tá? uhum, Então, 40 a mais são pacientes que o estudo genético começa a ter um peso e vale a pena ser feito.
Entre 38 e 39, a gente brinca e fala que é meio terra de ninguém, sabe? 38, 39. Será que precisa? Começa a ficar Na balança. na balancinha. Aí o que eu gosto muito é de compartilhar. Então, essas são as indicações médicas. 38 menos, sem nenhuma indicação extra, não faz. 38, 40, compartilha. 40 a mais faz. Tá? Uhum. Como muita gente quer engravidar com 40 a mais, Aí acaba faz. se fazendo mais exames. Tá? Entendi. Então, biologicamente é isso. Isso é indicação médica. Tem indicação social. Doutor, eu sei que o risco é pequeno de eu ter problema, que isso não traz benefício para mim obrigatório para eu engravidar, mas eu quero fazer o exame. Perfeito. Vamos fazer. Então, existe a indicação social. O casal quer fazer o exame, se sente confortável com isso, Uhum. prefere fazer o exame. Então, a gente eticamente pode indicar o exame. Uhum. Doutor, aí, por exemplo, a questão da produção independente. Tá? Aí tem a questão da idade, beleza, não é recomendado. E no caso, assim, sei lá, de pegar já ter o embrião formado ali de um certo casal. Mesmo assim, não é indicado fazer o estudo genético lá, a pessoa só vai implantar Embriorrecepção. o embrião. Então, vamos falar de embriorrecepção, vai. Um casal. Vamos imaginar que a mulher tem muita idade, o homem tem problema no sêmen grave e eles querem ter um bebê. Aí vai pegar o embrião já. Vamos decidir um embrião doado. Senão eu vou ter que fazer óvulo doação e sêmen de doador. Sêmen de doador. Pega Aí já o embrião pronto. já tem. Pega o embrião pronto. Ótimo. Ó, beleza. Eu estudo esse embrião ou não? Vale a pena ou não? Qual é a idade da mulher que fertilizou esse óvulo quando doou esse E a embrião? idade do Homem tem do homem não menos precisa. importância. Só da O mulher. que pesa é a mulher. Sempre a mulher. Se ela tem 37 anos menos, pronto. Entrei mesmo do mesmo No conceito. mesmo conceito. Então vai dar na mesma coisa. Isso, Não muda isso. E tem um ponto extra que tem que saber. Se eu tenho um embrião congelado sem estudo, para eu estudar eu tenho que descongelar, biopsiar, recongelar. nada. E tem um risco E aí eu vou descongelar de novo para colocar no útero. Então eu posso danificar um bom embrião. Então, em linhas gerais, embriões doados também a gente não estuda. Primeiro que eu posso prejudicar e segundo que a maioria das mulheres que fizeram a doação Já fizeram a prévia aí da idade. isso. Já, tudo isso. E existem casais que doam embriões que já foram estudados de forma do período do congelamento. Antes de congelar, fez a biópsia e já tem um estudo. Então, o casal receptor já tem esse estudo do embrião. Permitido ético mas a gente compartilha que o estudo e a necessidade do estudo não tem indicação médica clara e pode causar algum dano. Aí a gente decide juntos. Doutor, e é comum a doação de embriões? Não muito. Os casais O preferem óvulo doado e o descartar. sêmen de doador é mais comum porque geralmente um dos dois não tão bom. Para a gente pensar em embrião doado, geralmente o casal tem que estar ruim. Entendeu? Homem ruim, mulher ruim. Quando uma mulher está com o ovário muito envelhecido, entrou na menopausa precoce, o homem é normal. Então eles vão querer ter a parentalidade do pai. Genética. Pegamos o óvulo de doação com o sêmen do marido. O contrário também ocorre. Mulheres jovens, tudo com homem com problema. Teve câncer, fez quimioterapia, retirou um testículo, não produz mais espermatozoides, tentou de tudo, não conseguiu. Eu vou pegar o sêmen de doador ou o embrião doado, sendo que a mulher é normal? Geralmente se escolhe o sêmen de doador. Deu para entender? Deu. Então, Não, o mas embrião a questão doado. que eu tinha colocado, que eu pensava assim, na questão dos casais que não querem mais os filhos dela. Tem os embriões congelados e eles Certo. não querem mais. Tá. Eles doam a maioria, se tem uma estatística Nós temos disso. 3 destinos para o embrião que está lá. Doar, Descartar, doar ou Ou voltar implantar. para o útero. Isso. embrião, né? Se o casal não quer implantar mais, tá com dó de descartar, mas também não Quer doar. não Olha quer... que difícil Ai, que isso. decisão, né? São as regras Mas, assim, que a o gente tem pessoal- hoje. Existe a possibilidade desse casal, não quero, pode
liberar aí para doação, assim? Pode, Porque tipo, eu pode. penso que, tipo, é um filho, né? Você já tá É difícil isso. A uma gente sempre fala que decisão o difícil. embrião é uma vida em potencial. Precisa de útero, precisa de um útero receptivo e ele precisa ser saudável, que a gente não tem certeza se ele é, né? Mesmo se fosse o tratamento do Sim. casal. Então, tem gente que vê como uma vida, tudo. Eu gosto de ver uma vida como potencial, né? Entendi. É isso aí, doutor. Eu acho que a gente falou tudo hoje, puxamos até Foi um legal. pouquinho aí do assunto que a gente tratou da outra vez, Bom, né? foi muito bom. Eu deixei de te perguntar alguma coisa, Não, foi alguma coisa ótimo, que o senhor acho que queira foi tudo. acrescentar. O que eu quero falar é que, para todos que estão assistindo, que estão se tratando, não importa onde estejam, com quem estejam se tratando, entendam que a ciência sempre procura fazer o melhor e que tem muita gente trabalhando, muita gente estudando, muita gente se dedicando para cada vez mais os nossos tratamentos terem sucesso. Não só os meus, mas eu digo a nível mundial. Né? Nós vamos em congresso internacional todo ano, geralmente se produz entre 10 e 20 mil papers por ano de reprodução. Então entendam que tem muito trabalho, muita luta e graças a Deus a gente vem galopando e crescendo em todas as áreas da ciência da medicina reprodutiva para no final poder ter o que a gente quer, que é o bebezinho em casa. E a inteligência artificial hoje vem aí trazendo mais esperança, né? Exatamente. Tanto para os profissionais quanto para quem busca aí o seu bebezinho. Sem né? dúvida, Seu sem filho. dúvida. É isso, doutor. Obrigada pela participação. Obrigado você mais uma vez, viu? Eu que fico feliz aqui de te receber de novo, trazer mais um assunto. Obrigado. Já está combinado aí que quando tiver assunto em pauta, em alta aí na medicina sim. reprodutiva, a gente já agenda de novo aqui, vamos trazer informação para o pessoal aí, né? Perfeito. Vamos abastecer as pessoas de informação relevante. Perfeito. Gente, é isso. Foi o nosso podcast de hoje, onde eu recebi o Dr. Aristides. Vamos encerrar aqui na câmera central. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido aí de grande relevância para vocês. Então, se você curtiu, comenta, compartilha esse link. Esse foi o Dr. Aristides, trazendo mais informação sobre inteligência artificial aí na reprodução humana. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.